Olá, bem-vindo! Você quer aprender a usar o Seaborn do Python para fazer múltiplos plots como esses ou esses? Nesse vídeo, essa sua dúvida com certeza vai ser solucionada. Então já se inscreve no canal para aprender muito mais. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi pegar esse data frame, que ele tem algumas variáveis categóricas e outras numéricas. Então a gente chama nosso Seaborn com SNS, eu importei ele aqui, importo Seaborn as SNS, .facet grid. E eu passo aqui dentro o meu data frame. Se eu passar facet grip só chips, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um gráfico em branco, um só, porque eu não especifiquei nada. Mas eu posso passar para ele também o que eu quero que represente minhas colunas e o que eu quero que represente as minhas linhas, com o col de columns e row de rows. Então eu vou falar que eu quero que represente minhas colunas, o time do meu tips e as linhas, o sexo da pessoa. Se a gente executar isso aqui, vocês vão ver que ele já criou 4 plots, né? 2 linhas e 2 colunas. Por quê? Se eu colocar aqui o time.value antes, vocês podem ver que tem 2 opções. É a mesma coisa com o sexo. Ele tem 2 opções. Então ele tem que criar 2 linhas para mim, para as 2 opções que eu tenho de sexo, e 2 colunas para as 2 opções que eu tenho de tempo. Mas ele ainda não preencheu com nenhum valor, porque essa função, o facet grid, ela não funciona sozinha, ela precisa de uma outra em conjunto chamada map, que ela vai mapear o que eu quiser agora para todos esses gráficos. Por exemplo, se eu quiser um scatterplot, então sns.scatterplot, eu passo ele aqui dentro com os argumentos que eu quero que sejam preenchidos. Por exemplo, a conta total do meu data frame aqui, que ela tem uma coluna chamada total bill, e o meu eixo y eu quero que seja o tip. E antes de fazer isso, eu passei aqui o g.map, mas esqueci de atribuir aqui em cima o meu facet grid para uma variável. Eu vou chamar ela de g também, que é o padrão lá da documentação do Seaborn. E executando isso, vocês podem ver que aqueles 4 quadradinhos que tinha antes, eles foram preenchidos com esse meu gráfico de dispersão que eu criei. E eu poderia passar aqui qualquer outro tipo de gráfico, por exemplo, um histograma, né, o wishlot. Eu vou tirar aqui o eixo y, porque um histograma não precisa de x e y. E executando, vocês podem ver que ele já transformou tudo aquilo num histograma. E além disso, eu posso combinar essas duas, né? Então, se eu quiser postar um histograma junto com o scatterplot, é só colocar o map dos dois e ele plotou aqui um sobre o outro. Uma outra opção que eu tenho é, ao invés de passar a linha aqui ser o sexo, eu posso passar a minha coloração para ser o sexo. Então, ao invés dele criar uma linha diferente, né, pro sexo feminino aqui, podem ver que aqui na linha de cima é o masculino e o de baixo é o feminino. Se eu coloco o hue, ele troca para verdinhos e azuis, diferenciando ali esses meus dois. E para saber qual que é qual, eu posso simplesmente colocar a função g, né, que é o que eu atribuí para o meu facet, .add legend, e ele já vai acrescentar a legenda aqui de fora. Então, agora um primeiro parâmetro aqui diferente do meu facet grid é o call wrap, né, que ele vai encapsular essas colunas no número de colunas que eu colocar aqui. Então, no caso aqui eu tenho 2, mas se eu quiser encapsular elas para uma só, olha só o que acontece. Ele virou um para cada linha, porque ele adensou tudo para uma coluna só. Se eu tivesse passado 2, ia ficar que nem estava antes, porque eu só tenho 2 elementos, né? Mas se eu tivesse aqui diversos elementos e eu passasse o callwrap 2, ele iria distribuir os dois para ficar em 2 colunas só. Uma coisa que vocês podem ter notado, vamos voltar aqui para o 1, é que eles estão compartilhando o eixo X, tá vendo? Só tem o 20 aqui embaixo, 40 aqui embaixo, e essa linha, ela conta para os dois gráficos. Eu posso fazer isso não acontecer, passando o share x igual a falso. E quando eu executo isso, vocês podem ver que ele já criou um 20 aqui em cima e um 40 aqui em cima também. E esse 20 e esse 40, eles não se encontram. Vocês podem ver que a linha do 40 aqui, que está mais perceptível, está bem mais à direita no gráfico de cima. E se a gente tirar o nosso call wrap aqui, para ele voltar para 2 colunas, vocês podem ver que nesse caso ele está compartilhando o meu eixo y. Então, se eu passar o share y para falso, ele descompartilha esse eixo, né? Deixa uns eixos independentes ali para cada plot. Uma outra coisa que pode estar incomodando muito aí é que esse gráfico está muito pequenininho. E eu posso ajeitar isso passando aqui no meu facet também a altura do meu plot. Por exemplo, o padrão dela é 1, e se eu passar 5, ela vai aumentar aqui para o tamanho 5. Se eu passar 10, ela vai aumentar aqui para o tamanho 10. E um outro parâmetro para combinar com isso é o aspect, que ele vai definir se esse meu gráfico
vai ir na proporção de 1 para 1, né? Que isso significa que para cada 1 que aumenta na horizontal, aumenta 1 na vertical, ou eu posso diminuir ou aumentar essa proporção, né? Para deixar meu gráfico mais fino ou mais grosso. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0,5, ele vai ficar bem fininho, né? Porque para cada 1 que aumentou para cima, ele aumentou só meio para o lado. Então assim a gente consegue controlar o aspecto do nosso gráfico. Por fim, vamos deixar aqui a altura igual a 5 para ficar mais fácil da gente enxergar. Eu posso mudar a cor dos meus elementos, passando aqui o palette. Esse palette ele recebe uma lista com as cores que eu quero que meu gráfico tenha. Por exemplo, vermelho e preto. Eu poderia passar aqui também, ao invés de R de red, né, de vermelho e black, eu poderia passar, no caso eu vou passar white, vai ficar mais fácil da gente ver. Eu poderia passar os códigos hexadecimais. E executando, vocês podem ver que já alterou a cor aqui embaixo. Uma outra coisa que eu poderia fazer é alterar a ordem das minhas colunas. Por exemplo, eu tenho aqui o lunch primeiro e o dinner depois. Se eu passasse uma lista com o dinner primeiro e o lunch em segundo, eles inverteriam. Vocês veem aqui que o dinner foi primeiro, o lunch para segundo. E da mesma forma que eu posso fazer isso com colunas, eu posso fazer isso com as linhas. Se eu tiver mais de uma linha, como que não é o meu caso, eu acho que já deu para entender o funcionamento, eu vou passar para um outro parâmetro, que é o coorder. E ele funciona mais ou menos da mesma forma ali do coorder e do row order, mas para legenda, né? Então aqui vem o male primeiro, o female segundo. Se eu passar female e depois male, ele vai inverter. O female ficou azulzinho aqui e o male verdinho. Para finalizar o nosso vídeo, pode acontecer de dar um erro para vocês. Por exemplo, quando eu passo o istplot aqui, e se eu passar ele na sequência aqui, né? Então o meu istplot, a segunda coisa que eu passar dentro do meu map, ser o eixo X, que vai estar na mesma ordem lá do que o istplot pede, vocês podem ver aqui que ele pede a primeira coisa, né? Depois dos dados, que ele já está sendo referenciado aqui em cima no facet, é o eixo X, certo? Então se eu passar nessa ordem, eu posso fazer assim, usando o map, e ele vai funcionar. Mas se eu quiser passar os argumentos explicitamente, por exemplo, x é igual a isso, na hora que eu executar, vai me dar erro. Ele vai falar que ele não conseguiu entender o parâmetro x. Então, caso eu queira fazer dessa forma, eu passo a função mapDataFrame, que ele vai entender. Então, o mapDataFrame, ele aceita os argumentos vindos de forma explícita e não só com uma string. Não perca a oportunidade de continuar em dia com seu estudo em Python. Se inscreva no canal, eu posto vídeos novos a cada 2 dias e essa constância no estudo é essencial para o seu aprendizado. Te vejo nos próximos vídeos, um abraço e até a próxima.